Olá, boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindos ao primeiro webinário da REM-BR, SECA-BR, sobre a presença e a não presença do trabalhador da educação nos espaços museais. A gente está aqui hoje como fruto de um esforço enorme de várias pessoas que se envolveram a partir da convocação do SECA-BR e da REM-BR no início de abril, logo no início do processo, né, da quarentena, do fechamento dos museus. A gente teve notícias de uma série de demissões que estavam ocorrendo dos educadores museais, né, de vários trabalhadores de museus, mas muito dos educadores museais, e por conta do fechamento dos museus. E, dada essa situação, né, a Rede de Educadores em Museus do Brasil, que representa, né, a série de redes de educadores estaduais, e mais a seção brasileira do Comitê para a Educação e Ação Cultural do Conselho Internacional de Museus, o SECA-BR, da qual eu sou a coordenadora aqui no Brasil. A gente convocou uma primeira reunião no dia 17 de abril para discutir essa situação dos educadores museais, né? E essa reunião teve uma adesão enorme, foi muito bom e muito reconfortante, né, ver que nós não estamos sozinhos nesse processo. E a partir daí a gente conseguiu mobilizar educadores do Brasil inteiro em torno de diferentes ações para a melhoria das condições de trabalho, né, dos educadores nos museus, nesse período de pandemia, para apoio às ações educacionais museais, mesmo com os museus fechados, então as ações educacionais museais digitais, e também para o desenvolvimento de uma série de materiais de apoio que nós estamos conseguindo construir coletivamente dentro dessa rede de solidariedade entre educadores museais, né, do Brasil inteiro. Então, a gente, a partir dessas reuniões, né, chamadas pela REM e pelo SECA, a gente tirou uma série de grupos de trabalho, né, a gente conseguiu fazer uma pesquisa sobre a situação dos educadores museais em dois momentos da pandemia, uma logo no início e uma um pouco depois, né, e a partir dessas pesquisas a gente lançou uma série de recomendações do SECA-BR para o desenvolvimento de ações de educação museal, né, e para o apoio dos educadores e manutenção do emprego dos educadores nos museus, entendendo que os educadores nos museus são atividades essenciais para que essas instituições continuem a ter relevância na sociedade, né? A gente entende que os educadores museais são responsáveis por grande parte do diálogo dos acervos do museu, dos conteúdos dos museus com a sociedade. Então, a gente entende que, nesse momento, mais do que nunca, os educadores são uma função primordial dos museus. E a partir, né, de toda essa situação, de toda essa demanda, um dos GTs, um dos grupos de trabalho que a gente conseguiu desenvolver, né, a partir dessas reuniões, foi justamente um grupo de trabalho para pensar em ações de apoio e desenvolvimento da educação museal. E uma dessas ações é justamente esse webinário, que a gente espera que seja o primeiro de muitos, para fazer esse desenvolvimento acontecer, né, de uma maneira mais efetiva. Então, esse primeiro webinário, ele é o webinário que vai tratar justamente do tema da profissão, né, e do valor do educador museal dentro dos museus, né. O tema é a presença e a não presença do trabalhador da educação nos espaços museais, e a gente vai ter aqui conosco hoje a Anita Lazarim e o Rafael Domingos Oliveira, que são historiadores e educadores, e que vão tratar do tema A Crise Não Cria, Radicaliza, os significados das demissões em museus em época de Covid-19. E, logo depois disso, a gente vai ter o coletivo 4+1, que vai apresentar a contribuição via artigo que aborda as realidades que atravessam o campo e as questões relevantes aos trabalhadores de museus e outros equipamentos culturais.
O Gotati, que é o advogado trabalhista e sindical, vai compartilhar questões sobre as demissões em massa, condição do trabalho remoto durante a pandemia de Covid-19 e a precarização dos contratos via MEI. Então, eu queria muito agradecer a todo mundo que conseguiu fazer com que esse webinário acontecesse, em especial a Natasha e a Ximena, que foram as duas idealizadoras dessa série de webinários dentro do nosso GT, e todo o grupo do GT4, que deu todo o apoio para que essas ações acontecessem, e em muito especial ao coletivo 4+1, que está dando todo o apoio, inclusive emprestando o canal deles no YouTube, por onde está acontecendo essa transmissão, e a gente, enfim, está muito feliz de ter essa parceria e conseguir discutir esses temas tão relevantes aqui com todos vocês. Então, o webinário, ele vai começar, com essas apresentações, e logo depois que terminarem as apresentações, a gente vai abrir para questões, então, por favor, participem via chat do YouTube, também nos nossos canais, do SECA no Facebook, também no canal, do Coletivo 4+1 no Facebook. Enfim, temos aí vários canais de comunicação onde vocês podem mandar suas perguntas, suas questões para a gente conversar, tá bom? Então, acho que pode chamar o pessoal, Ximena e Natasha. Bom, obrigada, Luciana. Antes de eu começar a minha fala, eu só vou lembrar a todos que a gente está deixando também no chat, em alguns momentos isso aparece escrito aqui embaixo, 2 links, porque nós vamos ter uma lista de presença e, na verdade, nós compartilhamos, nós dividimos essa lista de presença em 2 links, porque um deles é específico para trabalhadores de equipamentos culturais, atuantes ou demitidos, e o outro para profissionais de outras áreas, ok? Então, acessando lá no nosso chat, você vai poder abrir os 2 links. Em nome dos voluntários atuantes no webinário, eu agradeço a REM-BR e o ICOM-SECA-BR pela iniciativa de mobilizar profissionais e formarem os 5 GTs que vêm atuando e produzindo em prol de distintas ações museais específicas para esse momento de pandemia. Eu, como você disse, represento o GT4, Ações Educativas Digitais, que, além do webinário, possui grupos trabalhando em um repertório, no podcast, nos manuais de ações educativas digitais. Em meu nome e no nome da Ximena Chesney, da Daniele Brandão, da Teitiane Oliveira e do Vinícius José, eu agradeço a oportunidade de integrarmos esse GT4 e a confiança que vocês nos concedem por esse espaço para seguirmos produzindo em prol do campo museal, justamente no momento em que ocorreu para 3 de nós o desligamento de instituições museais a quais nós estávamos prestando serviço. E quando tantos equipamentos culturais seguem atuando em trabalho remoto, nós acompanhamos a produção dos setores educativos e estamos sendo estimulados a também nos desafiarmos e a utilizarmos novas ferramentas e soluções digitais. Nesse sentido, você, Luciana, coordenadora do GT4, tem sido uma grande incentivadora. Nós concordamos que os trabalhadores museais precisam se apropriar das ferramentas digitais e que precisam demonstrar protagonismo e todo o seu potencial criativo e produtivo. Hoje, nessa primeira edição do webinário, nós vamos abordar o tema que foi sugerido pelo coletivo 4+1, como você já disse, a presença e a não presença do trabalhador da educação nos espaços museais, e, como bem disse uma colega em uma das reuniões semanais que são realizadas pelo GT4, historicamente os setores educativos nunca tiveram lugar forte nos museus, educativos não têm voz nos museus. Eu concordo, sim, e passamos agora, dos 62 anos da realização do Seminário Regional com Características Internacionais, produzido pela Unesco, na cidade do Rio de Janeiro, e que tratou justamente da questão da função educativa dos museus. Nós vemos, e alguns de nós vivenciam atônitos, as demissões em massa de trabalhadores de equipamentos culturais nacionais e também internacionais. Nesse sentido, foi um ato corajoso a carta aberta à sociedade divulgada pelos trabalhadores demitidos do Museu Afro Brasil, no dia 19 de abril de 2020,
que, além de denunciar a demissão de 23 trabalhadores, né, ela traz um pedido de apoio, abre aspas, a entidades e trabalhadores da cultura e à sociedade. Aí eu peço desculpa, né, já que a carta foi publicada no dia 19 de abril, peço desculpas pela demora em poder contribuir de alguma maneira, né? Sem mais delongas, eu agradeço e já vou dar início às falas do webinário. Os primeiros a falarem são, então, Anita Lazarim, Rafael Domingos Oliveira, historiadores e educadores, que abordarão o tema A Crise Não Cria, Radicaliza os Significados das Demissões em Massa em Época de Covid-19. Boa noite, eu sou Anita Lazarim, sou educadora e historiadora. Atuei como educadora por 3 anos no Museu Afro-Brasil. Primeiramente, queria cumprimentá-los, cumprimentar todo mundo que está assistindo, cumprimentar a organização desse evento, e dizer que estou muito animada e feliz de estar aqui, que é um momento de reflexão fundamental para todos nós. Vamos para iniciar já um pouco uma reflexão com vocês. É público e notório que o núcleo de educação do Museu Afro-Brasil se tornou uma referência de excelência. E não só essa referência de excelência se dá no campo do trabalho educativo, mas também como uma experiência prática de educação antirracista dentro de um museu. E isso não veio do nada. Isso tudo é fruto de um processo, de um acúmulo ao longo de muitos anos de trabalho de muitos profissionais que passaram por esse espaço, que passaram pelo Museu Afro-Brasil, pelo Núcleo de Educação, e são profissionais que foram formados por esse espaço, são educadores, pesquisadores, e que hoje continuam produzindo conhecimento, continuam produzindo pensamento de ponta, e são profissionais que têm qualificado, ampliado muito o nosso horizonte político, horizonte estético, teórico, e em vários outros museus também e em outros espaços culturais. Então, essas pessoas vêm ajudando, inclusive, a consolidar políticas públicas pensadas para a luta antirracista, tanto no campo da cultura, quanto também no campo da educação. Aí veio a pandemia, né? A pandemia veio em meados de março, e isso modificou as nossas vidas em muitos aspectos. Dentro do museu, o nosso trabalho, o trabalho do Núcleo de Educação, mudou a forma de operar e se instaurou o trabalho remoto, com uma programação, com postagens nas redes sociais do Museu Afro-Brasil, 3 vezes por semana. Isso foi elaborado partindo do pressuposto de que a educação, nesse momento, é muito mais do que subir uma série de conteúdos dispersos na rede, né? Isso porque a gente está ficando até intoxicado de um volume muito grande de conteúdo virtual sendo colocado. Então, a gente pensou, estabeleceu um eixo programático nessas postagens, que tinha uma narrativa, tinha uma trajetória, tinha um objetivo com essas postagens. Portanto, a nossa programação começou ainda em março, destacando a presença de mulheres negras no acervo e na nossa história. Então, veio com propostas de mediação, propostas de oficina, com objetos simples que as pessoas, o público, dispõe em suas casas. Seguindo esse eixo, né, condutor da programação virtual, do educativo, se iniciou uma série de postagens sobre os núcleos que compõem o acervo, a exposição de longa duração do Museu Afro-Brasil. Então, isso foi feito em 2 núcleos, que é o núcleo de Áfricas e depois o núcleo Trabalho e Escravidão, com mediações, propostas também de oficina, publicação de roteiros virtuais que a gente já tinha produzido, com mediações, e tudo isso foi feito com bastante resposta do público, com bastante interação, com as pessoas comentando, as pessoas compartilhando as memórias que elas têm em relação ao museu, e as memórias também partindo das próprias mediações que a gente estava estabelecendo ali nesse espaço. Para além dessas postagens, nós também, o Núcleo de Educação, estava consolidando propostas de trabalho, mantendo as parcerias que a gente já tinha ao longo
da nossa existência com outras instituições, como a Fundação Casa, equipamentos de saúde mental, como os SECOS, os CAPs, algumas ONGs, núcleos de acolhida de idosos, os NCIs, tudo isso para pensar formas de atender ao público nesse momento da pandemia. Esse era o trabalho que estava em desenvolvimento nesse formato de trabalho remoto. Porém, veio a demissão. Nós, coincidentemente, no dia 18 de maio, fomos demitidos, que, inclusive, dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus, a data, né, que foi criada, recuperando um pouco dessa história, né, que foi criada em 1977 pelo ICOM. É uma data que representa muita coisa, representa um momento especial para a comunidade mundial de museus. E nesse dia nós fomos demitidos. No total, ao longo desse processo da pandemia, foram 23 trabalhadores de um grupo, enfim, de aproximadamente 80 funcionários que o espaço tem. E o núcleo de educação inteiro, praticamente inteiro, foi demitido, com exceção de um educador. Cabe ressaltar que esse processo de demissão já vem acontecendo antes da pandemia. Isso, ano passado, a gente já teve demissões na própria coordenação do núcleo de educação, e outros educadores também foram desligados, foram demitidos. Então, a pandemia fez parte aí desse processo que já estava em andamento, não é algo novo, né? Mas essas demissões, nessa ocasião, são decorrentes de um decreto de final de abril, que é um decreto do governo estadual de São Paulo, estabelecendo um corte de 14% no repasse da verba para as organizações sociais que fazem a gestão dos equipamentos culturais, né, os museus. Então, cada OS lidou com esse corte de uma forma diferente. Teve OS que fez redução de carga de horário, redução de salário. Teve OS que aplicou a suspensão de contrato com esses trabalhadores. Mas a recomendação da própria Secretaria de Cultura era evitar as demissões, era que os equipamentos culturais evitassem. Então, contrariando a própria recomendação da Secretaria de Cultura, a Associação Museu Afro-Brasil, que faz a gestão do Museu Afro-Brasil, demitiu 23 trabalhadores. E essas demissões, é importante marcar que elas foram feitas de uma forma, com esse número de 23 pessoas, que é um número exorbitante, comparando com os outros museus, porque nenhum outro museu da Secretaria teve tanta demissão como a gente teve no nosso caso. As demissões foram feitas sem nenhum diálogo e sem oferecer uma proposta, enfim, como eu já mencionei, redução de salário ou suspensão de contrato. O fato é que a demissão em si revela a irresponsabilidade dessa gestão, da condução dessa crise, né? Optando por colocar uma grande quantidade de trabalhadores em situação de vulnerabilidade material em meio a uma pandemia. Queria recuperar com vocês aqui a definição de museu do ICOM de 2007, que foi estabelecida na 22ª Assembleia Geral em Viena, que é a seguinte: o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e aberta ao público, que adquire, preserva, estuda, exibe, divulga o patrimônio material e imaterial da humanidade e do meio ambiente para fins de estudo, educação e recreação. Portanto, por definição, um museu ele é uma instituição de uso social, de uso comum, e precisa estar a serviço da sociedade e em diálogo com ela. Um ponto fundamental dessa definição de museu é que a educação é uma finalidade, é uma atividade fim do espaço museal. Então, o museu existe para a educação, como também para fins de pesquisa, né, de estudo, de recreação. Dessa forma, essa demissão, a demissão de 23 pessoas, não é só um ataque aos trabalhadores por si só, é um ataque à própria função dessa instituição, desse espaço. Dessa forma, essas demissões fragilizam, então, o cumprimento da missão da existência desse museu, na produção, disseminação e conhecimento que esse acervo salvaguarda,
uma vez que as pessoas que foram demitidas desenvolviam com desempenho reconhecido, atividades de pesquisa, de estratégia de difusão, comunicação, ações educativas também. Considerando também um fato que eu ia pontuar no começo, mas acabou passando, desses 23 trabalhadores demitidos, a maioria desses trabalhadores são pessoas negras. Isso é um ponto fundamental para a gente pensar o que essas demissões significam. Indo um pouco mais para a minha conclusão, após essa demissão, parte desses trabalhadores se mobilizaram e escreveram um documento, que é uma carta aberta, denunciando o fato político dessas nossas demissões, e o que elas representam, e o risco que a instituição está correndo ao decidir isso, né, ao decidir demitir as pessoas. Essa carta repercutiu bastante, repercutiu na imprensa, repercutiu em veículos, primeiramente na Alma Preta, depois foi veiculado no Brasil de Fato, depois saiu no SPTV, no G1, na Folha de São Paulo também. Então, pensando um pouco mais, já fechando a minha fala, né, concluindo, queria fazer um exercício mental com vocês, algumas perguntas. Quando um museu decide que a melhor medida diante de um corte orçamentário é a resposta imediata com a simples demissão em massa de funcionários, especificamente funcionários negros em sua maioria, que tipo de escolha política essa instituição está tomando? Que mensagem a instituição do museu está passando para a sociedade, demitindo praticamente todo o núcleo de educação? O que é considerado serviço essencial dentro de um museu? Dialogando com a pergunta, dialogando com um pouco o que a Luciana trouxe no começo, né? E que museu queremos para o nosso presente, para o nosso futuro? Então, a mobilização feita por esses trabalhadores demitidos, de escrever, registrar essa carta, juntando esse capital intelectual e político do momento, denunciando esse fato, foi muito importante, porque enquanto nós não fizermos nada para mudar as estruturas dos museus, o que sustenta ele, a forma como ele está, nós estamos contribuindo para uma sociedade desigual, excludente e racista. Então, com isso, eu encerro por enquanto, passo a bola para o Rafael. Boa noite a todas e a todos. Vou tentar ser o mais breve possível, considerando essa apresentação do processo que a Anita fez muito bem. Antes de tudo, eu quero agradecer enormemente o GT de Ações Educativas e Digitais do ICONSECA Brasil, a REM pela iniciativa desse evento, que é muito importante, em especial a Natasha, que fez o diálogo conosco. Eu quero destacar a minha alegria em compartilhar a fala com a Anita, que é uma excelente educadora, com quem eu tive o privilégio de trabalhar todos esses últimos anos, e também dividir a fala com o coletivo 4+1 e o Gotati, que vem logo depois da gente. Bom, como foi apresentado no começo, eu sou historiador, eu atuei muitos anos como educador no Museu Afro Brasil, e desde o ano passado eu assumi a coordenação do Núcleo de Educação do museu, atuando ao lado da Renata dos Santos, que foi assistente de coordenação esse período. No dia 28 de abril, eu e a Renata fomos demitidos, né, e aí logo depois acontece essa demissão que a Anita, esse processo que a Anita acabou de descrever. Então, é muito interessante pensar que lá, no nosso caso, inclusive, a equipe de coordenação foi demitida antes, né, há já isso pode trazer algum indício para a gente desse projeto. Eu quero centrar a minha fala, basicamente, no debate sobre a precarização, né? Para isso, eu quero ir um pouco antes dos museus e para uma dimensão um pouco mais macro e lembrar que quando a gente abre os jornais hoje, né, nos dias atuais, a mais da metade dos trabalhadores brasileiros são informais, estão na condição de informalidade, né? A revista Select fez uma pesquisa com trabalhadores da cultura, e essa pesquisa aponta um dado muito parecido em relação às instituições culturais, né? Segundo a pesquisa da Select, 51% dos respondentes da pesquisa não possuíam contrato de trabalho. A maior parte desses, como a gente sabe, estão nos setores educativos, de pesquisa e atendimento ao público.
A Organização Internacional do Trabalho define como emprego padrão toda forma de emprego protegido por alguma forma de contratação coletiva, com contratos de prazo indeterminado, com proteção prevista na legislação, né? E a OIT, em seus últimos relatórios, ela tem demonstrado a redução cada vez maior dessa forma de trabalho que é o emprego padrão no mundo, né? Mas quando a gente olha para a história social do trabalho, a gente percebe que o emprego padrão, no entanto, ele não foi a regra da história do trabalho no mundo, né? A regra é a precariedade das relações de trabalho. Isso é uma condição inerente ao capitalismo. Os momentos de ampliação de relações de trabalho que asseguram direitos foram frutos da organização política dos trabalhadores, né? Outra condição perene do capitalismo é a crise. As crises são constantes e periódicas, né? Elas fazem parte do processo de desenvolvimento capitalista, porque elas asseguram que as forças produtivas se reorganizam, né? Se reorganizem e produzam uma massa de trabalhadores cada vez mais precarizada, que assim se submetem às parcas condições de trabalho que o mercado oferece. Então, quando a gente analisa o impacto da crise decorrente da pandemia do Covid-19, fica patente que os mais afetados são justamente os grupos sociais que normalmente são marginalizados, superexplorados e que ocupam as bases da desigualdade, né? No Brasil, a desigualdade social, como a gente bem sabe, tem cor e tem gênero. Nesse sentido, a crise, ela não cria a desigualdade, ela intensifica as estruturas desiguais da sociedade. Por isso o título da nossa fala, da minha fala com a Anita. Vejamos, por exemplo, agora sim, as demissões em massa nos museus e instituições de cultura, né? Elas impactaram, sobretudo, os trabalhadores mais precarizados dessas instituições. Em muitos casos, como no nosso, do Museu Afro-Brasil, mas no IOTIM, no Instituto Tomiotaki, em outros, a gente recebeu aí as notícias de que a maioria demitida era justamente uma maioria negra, eram os trabalhadores negros. Portanto, a discussão sobre o trabalhador da educação em museus, ou do educador museal, não pode se resumir, no nosso entender, ao debate sobre os significados das ações educativas e a sua importância para a relação entre as instituições e o público. Claro que isso é fundamental, isso é muito importante, mas com ela deve ser feita também uma discussão a partir das condições materiais, de salários, hierarquias nessas instituições, né? Então, nesse sentido, e para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção aqui para 3 pontos que eu considero que são estratégicos. O primeiro deles, né, 3 frentes aí para a gente pensar nesse debate. O primeiro ponto, investimento público, né? A gente precisa ocupar os espaços de discussão e construções de estratégias em relação ao poder público quanto ao setor cultural. No estado de São Paulo, por exemplo, está em formulação e debate já há muito tempo o Plano Estadual de Cultura, que é feito com a participação de trabalhadores da cultura de diversas cidades do estado. Esse espaço, ele precisa ser ocupado por nós, pelos trabalhadores dos museus, né? A gente precisa fortalecer e visibilizar essa discussão, pois ela se direciona centralmente ao tema do investimento público. No caso, a maior parte dos museus de São Paulo são museus ligados à Secretaria de Estado da Cultura. Um segundo ponto é o modelo de gestão. A gente precisa discutir com seriedade e honestidade a questão da gestão de OSs, das organizações sociais. O debate é longo, eu não vou aqui colocar em questão se esse modelo é melhor do que a administração direta, por considerar que ambos os modelos possuem problemas e necessita de um debate mais longo. Mas o fato é que boa parte das instituições públicas de cultura são geridas por OSs, e isso acontece sem que haja uma discussão a respeito do abismo salarial e das formas personalistas que essas instituições são geridas. Não é aceitável que as diferenças salariais entre as instituições e no interior delas sejam tão díspares, né? A gente precisa rever isso, que é um problema perene e que em situações de crise, como essa que a gente passa agora, se agrava ainda mais, que são justamente os trabalhadores mais precarizados ou com salários mais baixos que são os primeiros a serem demitidos. Ou quando a gente pensa, por exemplo, a questão da redução de jornada de trabalho, que é uma redução salarial, o quanto ela impacta, por exemplo, as direções e o quanto ela impacta
quem está no trabalho fim, desenvolvendo o trabalho fim, né? A situação dos setores educativos passa absolutamente por essa discussão. E, por fim, um terceiro ponto, no que diz respeito à desigualdade racial, ao racismo, que a Anita falou e que a gente está aqui também pautando nessa conversa, a gente precisa discutir seriamente as cotas para instituições de cultura. A lei de cotas, ela data de 2012, ela enfatizou o ensino superior e os concursos públicos, tem muitos entraves, mas também muitos ganhos. A gente precisa ampliar essa discussão também para as instituições de cultura, destacando não apenas a presença de profissionais negros em todas as áreas, como também assegurando maior equidade salarial. Em um momento de crise, nada assegura a permanência desses profissionais, que muitas vezes são os primeiros a serem demitidos e a terem seus contratos suspensos. Não podemos negar o profundo impacto que a crise tem na economia e na estabilidade financeira das instituições. Mas também não podemos aceitar que, na hora de repartir as trágicas consequências das crises, seja justamente os trabalhadores negros e os já precarizados aqueles que pagam a conta, e muitas vezes sozinhos. É com a compreensão de que o normal já não era aceitável que a gente deve encaminhar a discussão sobre a presença ou a ausência de trabalhadores da educação nos museus. É com a compreensão de que fazemos parte de uma classe e somente atuando como tal que devemos discutir nossa presença ou ausência em qualquer que sejam os espaços de cultura. Então, eu encerro essa minha primeira participação e repito a alegria de estar aqui com vocês todos nesse debate. Boa tarde, gente. Meu nome é Vinícius, estive educador nos últimos anos, como educador museal atuando, e vim aqui para, além de me apresentar o coletivo 4+1. Somos um coletivo de mais do que educadores museais, trabalhadores museais, que por em algum momento a gente trabalhou junto. Então a gente se organiza em coletivo. A partir da pandemia, a partir de demissões, nos encontramos, como a Natasha disse antes, acho que 3 desligados, 4+1 são 5, mas 3 membros desligados em virtude da pandemia, com todas essas questões faladas anteriormente com o Rafael, assim, de todas as indicativas já éramos trabalhadores seletistas, mas terceirizados, então já sofríamos um certo grau de precarização, e nas instituições de cultura e museus, os educativos já são as equipes mais enfraquecidas, assim, equipes de função fim, né, do museu, como bem vocês marcaram. E esse coletivo, além da amizade que a gente nutre, a gente se organizou numa lógica primeira de autoajuda, assim, de todo mundo tá meio zoado da cabeça no momento da pandemia, e aí, como é que faz? Naquele momento, a crise que abate tanto de ordem pessoal, tanto do que a gente vivencia, né? E o que a gente pode fazer nesse momento? Como a gente pode reinventar esse capital de conhecimento e repertório que a gente tem, essas expertises que a gente tem para trabalhar com o que a gente escolheu, na verdade, trabalhar, né? Porque, apesar das equipes educativas terem uma capacidade muito, meio que volátil, de rotatividade, tem muito do... Eu trabalho em museus porque eu trabalho em educativo em museus hoje. Talvez já trabalhei em outras áreas, assim, mas de certa forma da gente ter se encontrado, né? E o dia a dia, as questões que permeiam, todas, são relativas à educação em museus e centros culturais. Aí, nessa coisa da criação do coletivo, a gente tem a parte da autoajuda, e ali vai ter um edital, ali tem uma coisa para... Como é que a gente vai dar entrada no seguro-desemprego, um ajudando o outro nessas questões que perpassam, apesar de termos nem desligamentos, contratos diferentes, tinha gente que era MEI, então muitas das garantias que eu
ou a Natasha tivemos, outros membros do grupo não tiveram. O desligamento é esse mesmo, é um nome meio que dá um tom maquinal, mas é desligar e apartado de qualquer direito, no caso dos membros que eram microempreendedores individuais. E a gente foi nessa frente de tentar organizar, como organizar nossos pensamentos, nossas angústias, nosso conhecimento sobre o tema, sobre o meio e como que a gente podia propor. A gente tem algumas frentes. A primeira é a composição de um artigo feito a 5 mãos, a 4 mais 1, né, que analisa esse contexto e essa situação dos trabalhadores, marcadamente dos educativos e dos educadores museais. Toda a precarização que permeia, se assimilar a outras categorias, como outras categorias já precarizadas, tentar trazer uma similaridade com outras categorias já precarizadas, tomando de emprestado alguma retórica de hiper precarizados. Assim, a gente está num momento de crise e a gente tem categorias como os motoristas de aplicativos, entregadores, que já surgem nesse contexto hiper precarizados, e tratar a gente mais enquanto categoria e enquanto classe trabalhadora, para se aproximar primeiro nesse microcosmo, primeiro, na verdade, assim, educadores têm diferentes formas de contratação. Então, às vezes, diferentes instituições tentando educadores. Só que o educador, cumpre uma função fim do museu. E tem todo um campo, um universo de trabalhadores de museus. Atentar para esses trabalhadores que, assim, hoje nós somos, assim como outras equipes terceirizadas, classicamente terceirizadas, como equipes que não cumprem a função fim da instituição, mas também altamente precarizadas, como equipes de segurança e limpeza. Mas hoje se abate sobre a gente essa precarização, mas talvez sejamos apenas a antessala de você amanhã, sabe? E pensar que, ainda mais num tão fragilizado como o meio cultural brasileiro, como nessa crise que a gente vai, como todos esses desmandos, essas coisas, está alertar, atentar e, de certa forma, especular. Não especular naquele caráter mas especular a partir do que a gente tem percebido, a partir das nossas experiências, como será esse retorno, ou se haverá esse retorno, ou se essa influência desse teletrabalho, que já falaram mais cedo sobre esse ferramental eletrônico comunicacional todo, essa hiper boom de lives, talvez também não imploda o trabalho do educador. Será que haverá retorno e como haverá? Nesse instante, a gente está questionando. Só que é um questionamento sempre alerta de contexto, né? Porque o que a Natasha, outros membros sentiram esse ano tem muito a ver que outros amigos, a gente se organiza em redes, tem amigos, colegas da mesma categoria, colegas de categoria, a gente vem vendo há um ano e meio, mais até, de demissões. A ocorrência da pandemia foi só um acelerador nessa esteira, assim, porque a gente já percebia, isso eu não estou falando de contexto pessoal, mas já percebia um ambiente hostil. O Brasil é um ambiente hostil hoje, né? E é isso. Essas são as indagações do nosso artigo, que está prontinho por algumas questões de detalhes. A gente quer algum anúncio para lançar, não sei, os membros vão dizer qual é a data. E essa apresentação do coletivo 4 mais 1, e estamos aqui para colaborar. Obrigado a todos. Boa noite.
Hugo, desculpa te interromper, Hugo. Hugo, você me ouve, Hugo? Escuto. A questão é justamente, creio... agora foi. Ninguém te escutava, Hugo. Essa era a questão. Desculpa a interferência. Nada, que isso. Desculpa. Vou voltar então, vou me apresentar novamente. Meu nome é Hugo Tati, eu sou advogado, atuo na área trabalhista e na área sindical, né? Sou formado na UF, falo aqui do Rio de Janeiro. Hoje toco um projeto chamado Do Trabalhador, que é um projeto que se propõe a debater, né, trazer reflexões e acúmulos sobre o direito do trabalho, na perspectiva sempre da defesa de direitos. E eu queria agradecer muito o convite, né? É um imenso prazer estar participando, cumprimentar os organizadores, as organizadoras, e é um prazer estar participando para comentar e contribuir um pouco sobre o processo. Eu vou tentar trazer aqui algumas contribuições sobre o processo de precarização do trabalho, né? Que é um processo que se expande para outras categorias, para além dos educadores museais. E aí eu vou trazer alguns elementos aqui importantes da sociologia do trabalho, do direito do trabalho. Vou tentar dialogar bastante com a fala do Rafael, né, quando ele insere no debate alguns fatores relacionados ao sistema capitalista. E aí eu gosto sempre de traçar, acho importante traçar aqui um histórico e fazer alguns apontamentos iniciais, né? O capitalismo, ele, no seu desenvolvimento histórico, ele passa por profundas e constantes transformações, né? Significativas transformações, especialmente na esfera laboral e na luta dos trabalhadores. Só que a essência continua a mesma, permanece a mesma. E qual é a essência do capitalismo? É a apropriação do trabalho pelo capital, né? Através do quê? Da compra e venda da força de trabalho. O que a gente está vendo agora na pandemia é o que dá consistência ao sistema capitalista e o que se mantém como reproduzindo a desigualdade e explorando os trabalhadores é o trabalho, né? A força de trabalho é que dá consistência ao sistema capitalista. Então há, portanto, uma centralidade no trabalho. O histórico que eu gosto de fazer é trazer um pouco a partir da década de 70, quando há uma reestruturação produtiva do capitalismo, né, com a passagem do padrão de produção e acumulação taylorista, fordista, para uma acumulação flexível, né, um modelo flexível de acumulação, marcado também pelo avanço da tecnologia, né? Esse processo de precarização que se inicia, que a gente começa a observar melhor a partir da década de 70, que é um processo de esfera global, a gente percebe ele com mais clareza no Brasil a partir da década de 90, com a terceirização, né? A gente começa a perceber uma onda de terceirização no Brasil, que no início era a terceirização de atividades meio, né? A grande desculpa, o grande fundamento, a justificativa para a terceirização era que se as empresas conseguissem terceirizar as atividades meio, elas poderiam focar na atividade fim, o que foi uma mentira revelada recentemente, inclusive nos últimos anos, com a permissão da terceirização total, né, inclusive para atividades fim. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma escola que tem como fim a educação, poder terceirizar inclusive um professor, né? Então, foi uma mentira revelada recentemente com aval do Poder Judiciário, né, pelos tribunais superiores. Então, a gente começa a perceber um crescimento exponencial da terceirização no Brasil, na década de 90 e nos anos 2000, né? Então, o que a gente observa? Um processo de escala global de precarização estrutural do trabalho, processo que, obviamente, por ser global, ele tem especificidades regionais, até porque a gente tem que considerar que países estão em diferentes contextos dentro do sistema capitalista. Fato é que esse processo ele tem como traço central a desregulamentação do trabalho. E é importante a gente sempre tocar nesse ponto da desregulamentação, porque desregulamentar aqui é exatamente modificar as condições que estavam estabelecidas, né, regulamentadas. E aí, as previsões de direitos e garantias que foram conquistadas, o Rafael até chegou a citar, foram conquistadas pelos trabalhadores, né, por lutas históricas dos trabalhadores, garantia, e aí eu falo garantias e direitos básicos, porque nem todas as reivindicações foram alcançadas pelos trabalhadores, e que a gente conseguiu adquirir na nossa recente democracia também foi um mínimo de proteção social, que hoje a gente vê, por essa desregulamentação, um desmonte dessa sistemática básica, né, tímida de proteção social aos trabalhadores.
E essa desregulamentação, quando eu falo em modificar as condições de trabalho, é modificar no sentido de tornar essas relações laborais mais propícias, mais adequadas a esse processo de acumulação do trabalho e, consequentemente, de exploração do trabalhador. E aí, nesse curso, né, nesse processo de precarização, que a gente acompanha de uns tempos para cá, uma crescente da terceirização, como eu falei, mas também um desemprego estrutural, a informalidade também crescente. O Rafael citou um dado muito importante, que é a gente hoje ter mais de 40% dos trabalhadores na informalidade, e, além disso, também uma crescente de modalidades precarizadas de trabalho. A gente pega a informalidade, o Rafael citou, dos 40%, e aí aqui se enquadram, por exemplo, os trabalhadores de aplicativos, né? O Vinícius falou agora, na sua contribuição, apresentando o coletivo, dos trabalhadores de aplicativos. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live chamando os entregadores antifascistas e conversando nessa pré-greve, né, a greve que está marcada para amanhã, e são trabalhadores submetidos a uma relação completamente precarizada, né? São trabalhadores que estão fora da abrangência da legislação trabalhista e previdenciária, e aí no momento que esses trabalhadores se acidentam, por exemplo, eles não têm direito nenhum, vão se cuidar no hospital público, fica sem trabalho e sem renda. Essa é a realidade, né? E nessa lógica também estão os trabalhadores pejotizados, e aí aqui eu já vou trazer o elemento que vocês citaram nas contribuições, que é daqueles trabalhadores que atuam como MEI, né, muito presente nesses contratos que são estabelecidos com os educadores museais. A gente chama de pejotização, trabalhadores pejotizados, porque vem da exigência que esse trabalhador constitua uma pessoa jurídica, PJ, por isso o nome pejotização, né? E aí, normalmente, os empregados eles são até seduzidos por esse tipo de relação. Por quê? Por promessas de aumento na remuneração, já que os empregadores, aqueles que contratam, deixam de arcar com diversos direitos trabalhistas, né, e previdenciários também. Então, como há um menor custo para o empregador, às vezes esses empregadores tentam seduzir os trabalhadores com um pequeno aumento na remuneração, mas um aumento que acaba não sendo significativo se você considerar um todo. Porque quando há essa pejotização, quando o trabalhador ele é contratado através de MEI, né, de pessoa jurídica, microempreendedor individual, há uma transferência das responsabilidades do Estado de proteção social do trabalhador para o próprio trabalhador. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Uma trabalhadora informal, uma trabalhadora, uma relação de MEI, microempreendedora individual, quando ela fica grávida, por exemplo, ela não tem direito à licença maternidade. Esses trabalhadores que têm relações através de MEI, eles não têm direito a férias, não têm direito a 13º. É uma série de direitos que esses trabalhadores passam a não contar mais, a partir do momento que eles constituem MEI e fazem esse tipo de contrato, esse tipo de relação precarizada. E aí, nesse cenário trágico de crescente desemprego, crescente informalidade e uma crescente também dessas modalidades precarizadas de trabalho, é que a pandemia ela acentua isso, né? Os trabalhadores que são submetidos a esses contratos precarizados, os trabalhadores que estão na informalidade, os estagiários, né? Gosto sempre de citar também o estágio, que o estágio também se insere nesse processo de precarização. E o estágio, em sua maioria, jovens. Esse conjunto de trabalhadores são os primeiros a serem dispensados, né? Há uma dispensa em massa, sobretudo desses trabalhadores, como se esses trabalhadores fossem descartáveis, né, facilmente substituíveis, e esses trabalhadores são colocados na rua sem direito ao seguro-desemprego ou qualquer outro direito. O Ricardo Antunes, que é um sociólogo referência nesses debates sobre o mundo do trabalho, ele disse num artigo recente uma coisa muito interessante, né? A pandemia do capital, que ele chama, tratou agora de demonstrar a sua impostura, porque os ditos colaboradores estão sendo demitidos aos milhares. Aqueles chamados parceiros precisam agora optar por reduzir o salário ou entrar na estatística do desemprego, né? E os empreendedores, esses microempreendedores individuais, essa lógica do empreendedorismo que vem nesse discurso neoliberal, que inclui, inclusive, os trabalhadores por aplicativo, esses empreendedores eles acabam tendo que se expor ao risco do contágio,
né, não contam com nenhum suporte dos seus empregadores que negam um vínculo de emprego, e vem reduções drásticas nos seus ganhos, né? Então, e é sempre bom enfatizar que esse processo de precarização ele não começa agora, né? Como eu falei no início, só a crise que é acentuada pela pandemia do coronavírus, ela só escancara esse processo de precarização, ela escancara uma desigualdade social também, que é sistêmica, né? E dentro disso, esse processo de precarização, escancarando a realidade cruel de muitos trabalhadores que apresentam hoje dificuldades reais de subsistência, né? Então, hoje estão explícitas a desigualdade, a superexploração do trabalho e o desmonte de políticas sociais de proteção ao trabalhador, que essa é a desregulamentação do trabalho como uma característica central do processo de precarização. Nesse momento, e aí já partindo mais para o final, nesse momento, a gente começa a perceber também algumas reformulações laborais. Nesse momento de pandemia, a gente percebe que há uma espécie de laboratório do trabalho. Dentro desse laboratório, né, desses movimentos do mercado, do capital, de alterar ainda mais, como eu falei, que são transformações constantes, de alterar as relações laborais, a gente começa a perceber, é importante a gente observar a questão do home office, né, que agora se torna uma modalidade de trabalho cada vez mais utilizada. Já existem algumas matérias que apontam que empresas não pretendem voltar atrás, pretendem continuar com o home office como uma modalidade principal, e isso traz algumas consequências que eu acho que é importante da gente citar. Uma maior individualização do trabalhador. Eu vi alguns comentários aqui no chat de pessoas falando da questão do pertencimento de classe, da consciência de classe, e o home office e todo esse processo de precarização tenta cada vez mais esvaziar a figura do trabalhador. Por isso que eu disse que quando o Ricardo Antunes fala de colaboradores, de parceiros, de empreendedores, são todas nomenclaturas que esse discurso utiliza para esvaziar a figura do trabalhador. E o home office ele acaba atrapalhando também nessa consciência de classe, porque ele distancia os trabalhadores. Aqueles laços de solidariedade que são construídos no ambiente de trabalho se tornam cada vez mais difíceis de serem construídos, porque os trabalhadores têm nas suas residências o seu local de trabalho. Além disso, não há uma regulamentação clara, né, expressa, sobre a questão dos custos do home office, né? Um trabalhador, um educador que tem que ter um material, um computador, uma câmera, a internet tem que dar conta, enfim, uma série de coisas que a legislação hoje não prevê, e os custos são jogados nas costas dos trabalhadores. Muitos deles que já não recebem salários suficientes para manter uma subsistência digna de suas famílias, né, e agora tem que arcar ainda com esses custos. E, além disso, um ponto que é central nesse debate do home office, eu estou até falando um pouco rápido para dar tempo de falar tudo que eu separei. Um ponto que é central é a confusão entre tempos de trabalho e tempos de não trabalho. Esse modo de produção flexível, de acumulação flexível do capital, que é o atual estágio do capitalismo, a gente percebe uma flexibilidade no sentido de transformar tempos de não trabalho em tempos de trabalho. Não é uma confusão, é uma transformação de tempos de não trabalho em tempos de trabalho. Então, nessa lógica do home office, a gente percebe que o trabalhador parece que ele fica 24 horas à disposição e tendo que resolver N coisas, porque a qualquer momento pode aparecer uma mensagem no WhatsApp, pode aparecer um e-mail, e o trabalhador tem que dar conta dessa demanda. Então, e isso fere frontalmente direitos básicos de um cidadão, de um trabalhador, que é o direito ao lazer, o direito a fazer nada, o direito à convivência familiar, o direito ao descanso, enfim. E esses impactos do home office em específico, e esse processo de precarização, ele tem impactos mais cruéis ainda quando a gente trata, é importante a gente falar dos demarcadores sociais. Com as mulheres, por exemplo, nessa questão do home office, as mulheres que são responsáveis pelo trabalho reprodutivo, e aí é bom a gente explicar, o trabalho reprodutivo é aquele trabalho não pago, né, no cuidado dos filhos, no trabalho doméstico. Então, essas mulheres, elas sofrem ainda mais com essa questão do home office, enquanto uma consequência dessas reformulações laborais nesse momento de pandemia. Então, parece que as corporações globais
hoje elas apresentam um receituário para a crise. E o receituário seria mais flexibilização, mais informalidade, mais home office, mais teletrabalho, mais EAD, né, falando aqui da educação, do ensino à distância, e mais algoritmos, plataformas, tecnologias que passam a comandar as atividades humanas, conferindo uma sensação falsa de liberdade, né? Na verdade, eu acredito que essas plataformas mais nos aprisionam numa vala de instabilidade, de insegurança e de intensa exploração, e não nos confere, de fato, liberdade. A gente não pode naturalizar esse cenário e esses tipos de relação, né? E aí vem o desafio, já para finalizar a fala. Escancarada essa precarização e essa tendência destrutiva do capital, né, inclusive para o período pós-pandêmico, só há uma saída, e aí por isso que eu gostaria de cumprimentar bastante o coletivo, né, vocês terem formado o coletivo, porque só há uma saída, que é a organização da classe trabalhadora, entendendo a classe trabalhadora hoje na sua pluralidade, né? A gente tem que parar com aquela concepção de trabalhadores, só os trabalhadores com vínculos formais, que é um quantitativo cada vez mais enxuto. A gente precisa entender os trabalhadores perpassando necessariamente a sua abrangência por desempregados, subempregados, né, trabalhadores submetidos a condições precárias de trabalho, essas modalidades precarizadas de trabalho. Enfim, a partir desse entendimento, dessa concepção daquilo que o próprio Ricardo Antunes chama de nova morfologia do trabalho, compreendendo a classe trabalhadora de forma heterogênea, é que a gente precisa organizar, se conectar às lutas dos trabalhadores, né? E a história já mostrou que as possibilidades de mudança estão radicadas na organização popular. Então, ou a gente aposta nisso, né, endossando a greve nacional dos entregadores amanhã, no dia 1º, a luta também dos trabalhadores museais, ou a gente vai enfrentar aí períodos bem complicados no futuro, mas creio que tanto a organização de vocês, quanto a organização que cria bastante esperança, a organização dos entregadores e das entregadoras amanhã, creio que a gente ainda tem chance aí de reverter e de lutar mesmo pela emancipação do trabalhador, e que a gente lute por uma vida mais justa, mais digna para todo mundo. É isso, gente. Obrigado. Uou! Queria agradecer a fala de todos e começar a trazer algumas observações que foram apresentadas pelas pessoas que nos assistem. Acho que também é importante trazer essas considerações. Então, lá no começo, o João Yuki, ele falou sobre as demissões, uma fala bem interessante, lembrando que o desmantelamento, né, das ações educativas é triste e indignante. Creio que concordamos com você. A Maitê, ela falou que o debate ele precisa ser feito, a precarização do trabalho dos educadores museais, e que a pandemia fica escancarada. A gente também super concorda, até uma fala do nosso artigo. A Alice, ela falou sobre as precariedades dos veículos de trabalho, e a pandemia, de fato, acelerou tudo isso. A Maitê, ela disse que os educadores o educador museal no Recife, ele recebe menos que o salário mínimo. Então, acho que essa, de repente, é uma fala, Hugo, se puder contribuir em algum momento sobre isso. Aí eu não anotei aqui o nome, me desculpe, mas é preciso haver organização coletiva, foi Fernanda que fala. É preciso haver uma organização coletiva sindical e jurídica, se eu não me engano, o João, ele também traz essa questão. Os GTs aqui, se eu não me engano, a gente também tem a formação, Luciana pode confirmar depois, a organização de uma associação de educadores. Então, também já trago essa questão para a Luciana apresentar. Perguntaram sobre a publicação do artigo, como o Vinícius disse, a gente está finalizando, ele já está finalizado, mas a gente está sendo bem crítico quanto a ele, então a gente está relendo algumas vezes para ter certeza absoluta, e aí já teve um convite, mas eu também já vou deixar aberto. Hugo, né, para a publicação do artigo lá do Trabalhador, então já vou me oferecendo para...
deixa eu trazer uma questão. Quando você fala, algo bem interessante sobre essa questão da movimentação, dizer que o do trabalhador, e principalmente as falas com o Galo, né, que traz muito essa questão do microempreendedor, dos entregadores, microempreendedores de si mesmos, essa frase fica para mim tantas vezes. Então, o Galo tem sido um grande movimento. A partir dos entregadores, a gente tem questionado muito essa nossa atuação, e na semana retrasada, 15 dias atrás, ele e Matheus falando com você, e Mariana, eu acompanhei a fala, e ele dizendo, né, para os outros trabalhadores terem consciência que a questão trazida por eles pode chegar a qualquer outro trabalhador a qualquer momento, né? Eu até comentei que na questão da cultura já tinha chego. E aí a gente tem algumas questões aqui também sobre terceirização, mês, tudo isso também tratado. A Maitê, ela fala sobre a questão dos estagiários. Dizer para a Maitê que a Teitiane, ela tentou para o artigo trazer alguns referenciais, algumas questões, e ela lançou um questionário e, infelizmente ou felizmente, ela obteve 2 respostas, o que a gente fica também pensando muito sobre, se eu não me engano, foi a Anitta que falou, né, dessa questão da exposição. O Museu Afro Brasil, os educadores demitidos lançam essa carta, Vinícius também comentou, e a gente conversa muito sobre isso, sobre essa necessidade de fala, mas a gente também pensa no receio de todos nós, trabalhadores, principalmente, já que Vinícius questiona tanto desligados, eu falo o demitidos, em se expor, né? A gente também quer avançar, mas sempre pensando no amanhã. Alguém pergunta como é que vai ser a abertura dos museus, e a gente também fica pensando, nós demitidos, no nosso lugar nesse amanhã. Então, às vezes, esse receio de fala. Jaqueline também trouxe a questão dos estagiários, e a Luciana trouxe uma questão sobre os voluntários, as bolsas temporárias, e a gente também tentou se aprofundar um pouco mais nessa questão, então já fica o convite para integrar aí com o Coletivo 4+1 uma pesquisa ou mesmo uma discussão a partir desses voluntários e essas outras contratações, não chega a ser contratações, né, mas essas outras vinculações. E aí começam 2 perguntas para o Hugo, feitas aqui no nosso chat. Deixa eu ter certeza do que eu estou lendo. Aqui. A Cíntia Macio, ela pergunta, Hugo, tem uma pesquisa sobre esse tema, quais são os equipamentos culturais dispostos a debater esse tema? E a Fernanda Castro também faz uma pergunta para o Hugo, quais seriam os passos para garantirmos uma profissionalização do educador museal para garantir direitos mínimos com o nível de formação necessária, parâmetros salariais e etc. Respondo assim mesmo? A gente começa a responder? Não sei se você quer responder, ou Luciana antes quer trazer a questão sobre a associação. O que vocês acharem melhor. Acho que o Hugo responde, depois eu falo da associação. Então, ok. Primeiro, falar para a Cíntia, gostaria ela falou que tem uma pesquisa, se tiver alguma produção sobre essa temática, para depois a gente tentar entrar em contato, porque eu trouxe até uma visão mais abrangente da questão da precarização do trabalho, porque eu não tenho como foco a questão da cultura, dos trabalhadores da cultura, os trabalhadores museais. Trouxe uma perspectiva mais geral da sociologia do trabalho e do direito do trabalho. Mas, dialogando já com a pergunta da Fernanda, quais seriam os passos para garantir direitos mínimos? Eu acho que sim, a questão do nível de formação necessário, os parâmetros salariais, eu acho que um plano de carreira, até mesmo para os trabalhadores museais, é uma coisa importante, mas eu acho que antes de qualquer coisa, é importante que a relação dos trabalhadores museais seja uma relação com vínculo de emprego reconhecido, né? A gente tem que lutar por trabalhos formais, que não seja uma lógica de contratação por microempreendedor individual, por MEI ou por estágio. Vou trazer também o elemento do estágio aqui, porque não só na questão dos museus, mas em várias áreas, a gente tem a utilização do estágio
como substituição a um trabalhador formal, como trabalhadores formais. E isso não só no setor privado, no setor público também. Eu escrevi um artigo até no Do Trabalhador, fica o convite, dotrabalhador.com.br, que fala um pouco sobre essa questão do estágio, e eu escrevi porque teve uma notícia do Tribunal de Justiça do Rio que dispensou 4.000, eu acho, estagiários, né? Então, uma força de trabalho enorme, o Tribunal de Justiça mesmo. E aí eu vou trazer o elemento da defensoria, porque eu fiz, na minha especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, eu escrevi sobre essa questão do estágio. E aí eu fui pesquisar sobre o portal Transparência da Defensoria Pública aqui do Rio. A Defensoria Pública, segundo o portal Transparência da própria instituição, tem quase metade da sua carga de trabalho, da sua força de trabalho constituída por estagiários. Quando eu fiz a graduação em Direito na UF, eu estagiei na Defensoria, foi um momento também de aprendizado, porque meu trabalho é sobre exatamente isso, o estágio entre o aprendizado, porque existe o aprendizado, eu na Defensoria pude perceber que o direito é muito além das questões das normas, o direito, inclusive, ele é incapaz de lidar com todas as problemáticas do cotidiano, das relações, né? A gente percebe isso atuando na prática, então o estágio também é importante nesse sentido, mas é entre o estágio e a precarização do trabalho, porque o estágio ele é utilizado nessa lógica, e a Defensoria não funciona hoje, a Defensoria, o Tribunal de Justiça não funcionam hoje sem o trabalho de estagiários, né? Que são jovens que, em sua maioria, dependem da bolsas de estágio que são em valores muito inferiores, e aí por isso que o estágio entra nessa lógica da precarização, porque são utilizados para substituir, para reduzir custos mesmo. E nesse momento que a legislação não garante para o estagiário nenhuma garantia, né, nenhum direito básico, eles são dispensados, são descartáveis mesmo, sem custo nenhum para quem contrata. Simplesmente o tribunal contrata o estagiário, se sustenta no trabalho do estagiário e no momento de pandemia simplesmente bota na rua um estudante que às vezes depende da sua bolsa estágio para pagar um aluguel, para pagar a própria faculdade. Olha o problema que o tribunal e que outras, estou dando o tribunal aqui como um exemplo, mas que em várias empresas, escritórios de advocacia, utilizam os estudantes dessa forma. Então, acho que antes de tudo, acho que plano de carreira, tem uma série de coisas que são válidas da gente citar, essa questão do parâmetro salarial, uma base, um piso salarial, garantir um piso salarial, tudo isso é importante. Mas, antes de tudo, garantir que haja um emprego, um vínculo formal para esses trabalhadores, deixando de lado essa lógica da precarização que é sustentada por essas modalidades precarizadas cada vez mais utilizadas. Eu acho que é isso. Se os outros quiserem contribuir também. Eu posso falar um pouquinho sobre a questão da Associação de Educadores Museais, porque acho que tem muito a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre precarização do trabalho, né? No fundo, quando a gente está falando de educação museal, a gente está falando de uma área que ainda está muito incipiente nos seus processos de existência e de regulamentação de uma profissão. A gente não tem a profissão de educador museal reconhecida e regulamentada em nenhuma instância, né? Ela não faz parte do catálogo de ocupações, né, do Brasil, e ela não é legalmente reconhecida, tanto que isso transparece na própria forma de contratação, né, dos educadores, que quando são contratados, por exemplo, via CLT, raramente são contratados como educadores museais, né, porque não existe essa categoria. Então, eles são contratados como, enfim, assessores, auxiliares pedagógicos e outros nomes ainda mais exóticos do que esse. Então, existe uma etapa anterior que eu acho que a educação museal vive, que é a necessidade do reconhecimento e da existência dessa profissão. Né? E para isso, a gente entende que a criação de uma associação de profissionais, né, que congregasse essas múltiplas formas de contratação que existem atualmente, esses múltiplos formatos, né, de atuação na educação museal que existem atualmente, estagiário, MEI, enfim, né, CLT, etc., essa associação congregaria essas pessoas que atuam na educação museal e lutaria pelo reconhecimento dessa profissão.
né? E aí, por melhores condições de trabalho, e aí por, né, uma contratação mais digna do ponto de vista, né, das leis trabalhistas. A gente, enfim, né, eu como coordenadora aqui da seção brasileira do SECA e todas as pessoas que militam nas redes de educadores tem começado a discutir isso. Na verdade, é um assunto relativamente antigo na pauta da educação museal nacional, mas a gente nunca conseguiu realmente formar essa associação, porque o SECA, ele não tem esse papel, né? Ele não tem como ter esse papel, porque ele já pertence a uma outra organização, que é uma organização internacional, que é o ICOM, que é uma outra coisa, é um outro espaço, né? Então, ao mesmo tempo que a gente consegue manter esse diálogo com os educadores museais e consegue congregá-los de determinada forma, quando eu pergunto quem aqui faz parte do SECA-BR, muito pouca gente faz, porque é isso, é uma anuidade cara de uma instituição internacional, que você paga em euro, então não é o espaço onde essa luta vai acontecer. Eu acho que a gente ajuda a mobilizar, a gente ajuda a coisa a existir, né, essa conexão entre esses profissionais, mas eu entendo que é só com a formação da associação que a gente vai conseguir realmente avançar nessa discussão. Da mesma forma, as redes de educadores, porque elas são muito incipientes nos estados, né? Elas dependem muito da própria militância dos educadores para ela acontecer, e isso é muito sazonal, isso às vezes funciona melhor, às vezes funciona pior, são diferentes formatos. Então, também, mais uma vez, eu acho que a ideia de uma associação, ela ganha força frente a essa situação, né? E esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que conclama, né, a ação. A gente quer fazer alguma coisa, porque é isso, a situação os educadores estão sendo demitidos, e a gente entende que os museus, eles vão perder a sua relevância social cada vez mais, quanto mais os educadores forem demitidos, né? Esse espaço de diálogo do museu com a sociedade vai cada vez mais ser precarizado e cada vez mais ser inexistente, né, se os educadores não estiverem à frente desse diálogo, que é o que sempre acontece, né? Então, eu acho que, no fundo, a gente tem aí uma discussão para fazer que depende da própria mobilização da área, depende dos educadores quererem isso, estarem à frente desse processo, né? Então, quando a gente chama essas reuniões, SECA, REM, é para isso, é para a gente mobilizar, é para a gente fazer essas ações irem para frente, né? Eu brinco lá no GT4, falo isso muito com a Natasha, eu consigo fazer ações e fazer mobilização até uma parte, né? Eu não consigo abraçar todas essas ações ao mesmo tempo. Mas eu entendo que se a gente, né, é uma coisa meio idealista, mas se a gente se unir enquanto classe, né, e entender que a gente tem problemas comuns e que se a gente se unir, a gente vai conseguir lidar com isso de uma maneira melhor, né? Eu acho que tem aí uma força para existir. Quando eu vejo, né, que a gente está fazendo um webinário que né, teve aí uma hora que estava com quase 80 pessoas assistindo, eu fico empolgada. Acho que, cara, é isso, é esse tipo de ação que a gente tem que fazer, né? Esses espaços que a gente tem que construir mesmo. Enfim, eu posso continuar falando, gente, porque eu falo que é uma loucura. E, Hugo, a gente tá, né, eu tô aqui falando com várias pessoas da REM, todo mundo quer seu contato e fala, o Hugo precisa participar dessas discussões com a gente. Então, todo mundo adorando, assim, e eu acho que para a gente é muito legal ter pessoas de outras profissões que possam também dialogar com a gente na educação museal, porque às vezes a gente se sente muito sozinho, né? Nós aqui, educadores museais, todos felizes de ter um advogado para conversar com a gente. É um prazer, gente. Podem contar sempre comigo. Eu vou aproveitar, então, essa fala, Luciana, para agradecer ao Hugo, né? Mas também agradecer outros advogados que colaboraram bastante. Então, chegamos ao Hugo, mas passamos também por alguns advogados que se colocaram à disposição para estarem hoje aqui, mas por uma questão de participação apenas de 6 pessoas, a gente acabou aceitando o convite do Hugo, mas eu gostaria de agradecer também a Cristiane Vilela, a Elisa Pontes e ao Bruno Ferreira. Então, assim, acho que além do Hugo, a gente pode já começar a formar um time de advogados para tratar das questões museais. A Maitê, ela fez uma pergunta, né, como participar ativamente das RENs. Falar para a Maitê, como você disse, né, vários estados têm as suas RENs,
Temos também a REM Brasil, então esse evento ele é organizado pelos voluntários do Iconseca BR, pela REM BR, mas cada estado tem a sua REM, então eu costumo sempre comentar que é importante buscar nas redes sociais, porque todas as redes têm as suas páginas nas redes sociais. Eu, Bruno e Angélica somos gestores voluntários da REM RJ, então, Maitê, sendo aqui do Rio, já fica o convite para integrar as nossas redes. Queria abrir se vocês também querem trazer falas. Eu disse que mesmo os palestrantes teriam um segundo momento de fala. O Rafael até comentou que esperaria esse momento. Não sei se é o caso, eu chamo. Deixar o microfone também aberto a vocês. Se quiserem complementar alguma fala ou também apresentarem questões, por favor. Eu assim, estou fascinado com a fala do Hugo, e principalmente acho que essa fala revela para nós, para o nosso campo, né, da educação museal, o quanto é importante a gente ter esses espaços de diálogo com uma compreensão mais ampla do mundo do trabalho, né, de como o mundo do trabalho se organiza e quais são os processos que estão aí orientando a política econômica global, porque na ponta a nossa realidade concreta material passa por isso. Então, esse chamado por uma organização de classe que o Hugo faz e a importância dessa organização é fundamental para a gente, de fato, parar. Eu sei que esse é um debate que os educadores museais estão fazendo há muito tempo. Acho que valeria um próximo webinário para pensar, talvez a partir da pergunta, quais são as dificuldades, de onde vêm as dificuldades que a nossa categoria enfrenta para, de fato, chegar num estágio aí do nosso trabalho de desenvolver uma consciência de classe ou uma ação enquanto categoria, porque, ao mesmo tempo, é uma categoria muito heterogênea, com pessoas de diferentes origens de classe, formação, experiências de trabalho. A gente não pode esquecer que a maior parte dos museus, o trabalho educativo, ele é temporário, as pessoas ficam pouco tempo, né? São raros os casos de educadores que constroem, que fazem uma carreira ou que ficam muito tempo nos museus. Então, tudo isso colabora para essa dificuldade, né, que a gente enfrenta de conseguir se associar e criar uma ação organizada. E isso no nosso horizonte eu considero fundamental, assim como o Hugo, como vocês, que a gente tenha isso no horizonte, mas eu quero também voltar e reafirmar a importância da gente discutir essas três coisas, que são os investimentos, né? Existe um plano, os planos estaduais, pensando em São Paulo, né, que é o nosso caso aqui do Museu Afro Brasil, o plano estadual de cultura, a questão do investimento para o setor de cultura. A gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa pautar esses espaços, e a questão das formas de gestão, que, na minha leitura, não é secundária nessa discussão que a gente está fazendo, porque a opção pelas demissões, ou o modo como essas demissões são conduzidas, né, isso tudo passa muito pelo tipo de gestão excessivamente personalista, que conduz a coisa pública como se fosse uma coisa privada, como se fosse um bem privado. A nossa carta dos trabalhadores do Museu Afro Brasil, a gente assinou como os trabalhadores demitidos, né? Acho que passa um pouco por essa questão da exposição que a gente teve, embora eu e a Anitta estejamos aqui agora dando duas caras para essa carta, né? Mas ela é muito complexa. Mas ali a gente enfrenta uma questão, no caso do Museu Afro Brasil, que a gente sabe que está nos outros museus, que é um tipo de gestão personalista, né? Quando não há políticas de controle, de olhar, enfim, para isso com cuidado, de cobrar, de exigir por parte do Estado a solução, a resolução de determinadas questões, isso fica sempre ao humor, depende do humor, da personalidade de quem faz a gestão, né? Só que é dinheiro público. O museu, ele tem ele tem na sua missão o público. Ele é uma coisa pública, ele é um patrimônio, ele não pode ser gerido como se fosse uma coisa de alguém ou de uma pessoa. No caso do Museu Afro Brasil, a gente enfrentava, e eu posso falar aqui, sem medo de incorrer em alguma questão ética ou qualquer coisa desse tipo, como coordenador do núcleo de educação, eu me via muitas vezes,
e todos vocês como educadores sabem disso, nos seus museus, nos museus onde trabalho, eu me via muitas vezes tendo que provar para a direção do museu coisas básicas relacionadas ao nosso campo de atuação. Então, a dimensão do salário, da hierarquia está posto, mas antes disso ainda tem como a gente pode desenvolver um trabalho sério, comprometido, afinado com a discussão contemporânea sobre a educação museal, quando a maior parte das direções estão completamente alheias a isso, né? E isso passa por um modelo de gestão. As OSs, que é um campo aí todo para discussão, as OSs permitem um tipo de gestão que é essa, né? Onde o diretor imprime a sua personalidade, o seu humor à instituição. Então, eu quero só, de novo, reforçar essa questão, e a questão das políticas de inclusão. É claro que todo mundo aqui, ninguém está negando que a crise decorrente da pandemia vai impactar a economia das instituições, a saúde financeira, e que vai acarretar demissões. Nós não somos ingênuos, né? Nós conhecemos o mundo do trabalho, a gente sabe que isso vai acontecer, só que isso não é natural, isso não é um processo natural, né? E agora não dá para quem paga essa conta continuar sendo os setores, os grupos da sociedade que já são historicamente marginalizados. Não é aleatório que a maior parte dessas demissões e notícias que a gente tem aí são trabalhadores negros, são pessoas pobres, que já vêm de um histórico de precarização. Então, as políticas de inclusão, se elas não resolvem o problema, né, como a questão das cotas, por exemplo, que a gente está colocando aí, se elas não resolvem todo o problema, elas pelo menos asseguram que na hora de repartir as consequências dessa crise, essa conta seja minimamente igualitária, né, e não mais uma vez se mantenha ali as pessoas que já ocupam lugares de privilégio na estrutura das hierarquias das instituições, que com salários altíssimos, que continuam, e os trabalhadores mais precarizados, aqueles que já estão nessa condição, sejam demitidos. Essa questão, só para finalizar, sou muito prolixo, falo muito também, mas essa questão essa dimensão salarial, ela passa também pela discussão do modelo de gestão, né? Se a gente senta todos os educadores ou os coordenadores de setores educativos de museus ligados à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, é absurda a diferença salarial entre os museus, né? Você tem coordenadores que ganham R$2.000 e coordenadores que ganham R$17.000, e dentro dos próprios museus. Quer dizer, então não é possível que esse abismo salarial permaneça, porque nessa situação de crise tem a redução da jornada de trabalho, a redução salarial. Qual o impacto que isso tem no salário do diretor e o impacto que isso tem no salário de um educador, né? Por exemplo. Mas, enfim, acho que é um conjunto de questões que aponta esse horizonte da organização de classe, mas há coisas objetivas, concretas, que a gente precisa pautar e fazer recuperar essa tradição de luta das classes trabalhadoras, que é atuar em todas as frentes, que é fazer o trabalho em todas as frentes. Eu tô achando que a Natasha caiu aqui, então vou aqui assumir a mediação. Anita, Vinícius. Aqui, Natasha voltou. Eu assumi aqui momentaneamente. Não, eu tô aqui acompanhando, porque tô por aqui, tô com todo o Swift aqui do meu lado. Então, tô aqui lá. Queria só acrescentar uma questão abrindo para todos. Vocês do latido do chat. Em algum momento eu tive que pedir para desligar o microfone, pensando que era o cachorro do Hugo. Todos começamos essa conversa falando de nossos cachorros, e aí eu descobri que era o Pivete, mas a questão foi resolvida. Falar para o Rafael, que estava trazendo a sugestão de mais um tema, e queria deixar aberto também que o webinário do GT Ações Educativas Digitais, ele está aberto para que sejam apresentadas temáticas que a gente possa discutir. A Alice, mais cedo, ela estava aqui, e eu já... acompanhando as redes sociais dela, vi uma provocação e convidei ela já para uma próxima fala. Então a gente já está pensando numa próxima articulação, mas já considerando a que você traz, Rafael, mas sempre que traz eu convido para estar junto. Então não é só lançar o tema, é construir junto.
Então, já fica o convite também para depois de Alice construir junto conosco, construir junto conosco. Perguntas, aqui temos uma, como os educadores demitidos estão sobrevivendo, perspectivas para o futuro próximo. Vinícius trouxe uma fala, não sei se ele quer retornar, né? A gente tem diferentes situações, então a gente conhece desde os colegas microempreendedores de si mesmos museais, que estão por conta das 3 parcelas dos R$600. O Vinícius apresentou o nosso caso, não sei se a Anita gostaria de apresentar a questão de vocês, e Hugo já ir pensando como fazer uma assembleia funcional de associação no meio da pandemia. Pensando essa pergunta sobre como que os trabalhadores que foram demitidos estão sobrevivendo, né? A gente foi demitido, então, dentro desse grupo de pessoas que foram demitidas, cada um está numa situação. Inclusive, dentre a gente, tem pessoas que não tinham tempo de 12 meses em registro em carteira, em CLT. Então, essas pessoas elas não têm direito ao seguro-desemprego. Então, é um grupo heterogêneo de trabalhadores, e inclusive na nossa mobilização, na escrita da carta, a gente se mobilizou por uma campanha, para fazer uma campanha de arrecadação para ajudar essas pessoas que não têm direito sequer ao seguro-desemprego, enquanto outra parte desses trabalhadores conseguiam, enfim, receberam a rescisão, recebem. Eu mesma, essa semana, fui até a Caixa Econômica Federal, né, para entrar com o seguro-desemprego. Então, é uma situação heterogênea. Mas foi muito importante não só a questão da carta, mas pensar a sobrevivência das pessoas que não têm esse seguro-desemprego. É isso. E quanto a essa heterogeneidade das equipes, é uma coisa... Primeiro que as equipes contavam com pessoas de formações distintas, idades distintas. A gente, enquanto coletivo mesmo, a gente tem essas diferenças, como eu falei anteriormente, assim. Eu sou Vinícius, educador, que era regido pela CLT, apesar de terceirizado, que esses meses, que é lógico, eu tenho todas as crises de ansiedade no final desses meses, o que é que vai acontecer, mas eu tenho alguma garantia do seguro-desemprego, que acabei de sacar a segunda parcela, que dá para pagar uma conta, dá para comprar as coisas para comer, dá para comprar comida para os bichos, né? Mas no mesmo, eu, enquanto coletivo, também sou a Tetiane, mãe jovem, que está assim, tá num momento assim, com filho com menos de 1 ano, sou a Daniele, que era a MEI, e é aquela coisa mesmo, valeu, tchau e bênção. Sou a Ximena, que mesmo não demitida no momento da pandemia, mas já vinha de contratos temporários e de não garantias de trabalho. Então, e também isso é uma das coisas que acho que alguns já falaram, dessa dificuldade da gente se perceber enquanto categoria mesmo, na categoria no sentido assim, classe de trabalhadores, porque tem graus diferentes de depreciações, só que todos estamos no momento, numa talvez terceira onda neoliberal no Brasil, que todos serão depreciados, exceto os donos do poder, né? É isso. O mais difícil é da gente perceber nessa diversidade o que nos aproxima. E esse era o intuito inicial desse webinário. É um germe que movimenta a gente enquanto coletivo, assim, porque a gente percebe na diferença, mas também percebe algumas coisas em comum, os pontos de conexão e os distanciamentos, e o que a gente quer para o mundo, né? Porque senão não dá para a gente pensar mais nessa hipercategorização que não existe mais no mundo, como vocês já expuseram tão bem, né? Na divisão internacional do trabalho hoje não cabe mais e talvez uma congregação de trabalhadores, como no chat falar nisso, o chat do YouTube está bombando, tem várias questões e levantamentos e proposições. Só essa questão que eu queria, me aproveitando do silêncio momentâneo do meu cão.
Quanto à questão da assembleia que colocaram, né? A assembleia pode ser feita virtualmente, não tem? É uma forma de fazer também. Lembrando que a assembleia, até para a aprovação de um estatuto da associação, é o primeiro passo para constituir uma associação, né? Então não há qualquer impeditivo de que ela seja feita virtualmente. Oi, Luciano. Isso tem validade legal, assim, daí a gente consegue, tipo, registrar a ata, esse tipo de coisa. Consegue. E aí, para finalizar, não sei se já pretendem finalizar, mas fazer uma fala final e tentar ser otimista, né? Dizer que, para vocês não desanimarem, né? Vocês me animam. Eu falei ontem também na live, além da live que a gente fez com os entregadores, com o Galo e com o Matheus, ontem a gente fez uma live de agitação pré-greve dos entregadores. A gente, né, contou com entregadores de 7 estados diferentes, entregadores antifascistas, e já não era mais, vai dar certo. Já deu certo, gente. Já deu certo. E isso anima muito, né? Ver a quantidade de pessoas aqui comentando no chat. A gente está aqui há mais de 1h30 e as pessoas continuam comentando, propondo. Eu acho que é isso, é pensar nos próximos passos, né? O Rafael trouxe essa questão das dificuldades de organização, é sentar e discutir quais são as dificuldades reais, é entender, como eu falei, a classe trabalhadora de forma heterogênea. Isso não é um problema, isso se enriquece a classe trabalhadora. A gente precisa só conectar essas lutas, essas realidades e criar uma organização, um conjunto que seja orgânico para trazer propostas e, de fato, se apresentar como um polo de resistência e de lutas constantes, né? Então, só deixar esse recado um pouco otimista. Não costumo ser otimista, não, mas quando tem esses eventos assim, a gente cria esse otimismo, porque é muito bonito mesmo e inspira muito esses movimentos. Falei ontem com os entregadores e com as entregadoras que esse tipo de organização inspira muita gente, né? Inspira inclusive outras categorias. Quando outras categorias que são desmobilizadas começam a perceber que pessoas que estão submetidas a uma lógica de precarização do trabalho, né, a relações completamente destituídas de direitos, quando essas pessoas, que o natural seria que elas perdessem qualquer perspectiva de futuro, mas quando essas pessoas assumem, tomam a iniciativa de se organizar e criar alguma coisa, isso anima outras categorias também que estão nessa situação. Então, é muito importante, é muito bonita a organização de vocês, e no que precisarem, já dialogando com os comentários que me citaram aí, no que precisarem, a gente está aí para contribuir. Muito obrigado pelo convite de novo, viu? Bom, por mim e por vocês, a gente continua falando. Se o pessoal aqui no chat disser, continue. Esse daqui não desliga em 1 hora, então, por mim, nós continuamos. Fica a cargo de todos e de todas. Queria só lembrar que a gente tem no chat também a lista de assinaturas, como eu disse, são 2, uma destinada a trabalhadores atuantes ou demitidos dos seus equipamentos culturais e uma outra para demais trabalhadores. Eu acho que a importância dela é não só para a gente entender quem são as pessoas que nos assistem, mas, como eu falei com a Luciana, a importância, então, de recolhimento de e-mails, até para nós podermos ampliar essa rede e enviarmos para todos até questões que estão sendo abordadas aqui no chat, sobre as RENs, sobre os GTs do SECA e da REN, então todas essas questões. Então eu pediria a gentileza de todos, se puderem, por favor, acessar esses links e contribuírem. Fala, Hugo, sobre a paralisação amanhã, por favor. Vamos aproveitar também esse momento, já que temos aqui também um número considerável de pessoas, então a paralisação, até porque os entregadores, eles são uma grande inspiração, a gente acompanha muito o trabalho deles, nós do coletivo acompanhamos todas as lives e refletimos muito a partir de tudo o que eles trazem, e a gente vê, sim, muita similaridade, por isso a importância, então, dessa união, de ouvir o outro, de se ver no outro e se mobilizar. Claro que, inicialmente, a gente viu o pessoal em São Paulo, em vários momentos nos perguntamos, e agora já vimos uma grande mobilização também iniciando aqui no Rio de Janeiro e em outros estados. Então, fala sobre a greve amanhã, por favor. Com certeza. Seria melhor se a gente tivesse um entregador para falar, mas eu dou o recado por eles. E agradecer. Era o nosso sonho ter trazido o Galo, ou então o Matheus, ou uma das meninas representativas, mas, como eu disse, era o limite aqui dessa apresentação, mas a minha grande vontade era poder ter trazido eles. Mas, quem sabe, um 4º webinário com a presença dos entregadores. Sempre foi o nosso desejo inicial.
E pelo motivo da greve, eles estão todos com a agenda muito apertada nessa semana, né? E o assédio das Uber Eats, eles estão mandando mensagem o dia inteiro que é tudo com 50% de desconto. Motivo de eles tentando, de certa forma, melar, né? E eu ganho 70, você só ganha 50, eu ganho 70. Mas me recuso a utilizar por tudo que eu já ouvi de todos eles. Então, amanhã o importante é isso. Amanhã o importante é não ligar os aplicativos, não utilizar os aplicativos de entrega. E, além disso, eles estão chamando também para que as pessoas classifiquem os aplicativos com notas baixas e, na justificativa, denuncie as condições precárias de trabalho. A gente sabe, eles têm muitas, isso eu estou falando pelo que eles já falaram, né? Muitas dificuldades de organização também. Como eu falei, são diversas realidades, né? Muitos companheiros deles falam, vai para Cuba, não gostou, só desliga o aplicativo. Esse discurso acontece, mas, como eu falei, inspira muito porque é um trabalho contínuo, né? Não começou com... E aí, outro recado que é importante que eles sempre dão, não começou com os entregadores antifascistas, esse movimento, essa greve, né? Os entregadores antifascistas, eles é um movimento que tem se construído para além da greve, inclusive, né? Eles vão continuar um trabalho para além da greve. A greve foi puxada de forma espontânea por motoboys, enfim, pela categoria mesmo, e se expandiu de modo com que hoje a greve de amanhã é uma greve internacional, ela não é só nacional. Trabalhadores de entrega de aplicativos da Argentina, do Chile, do Equador, de Costa Rica, do México, enfim, uns 6 países já declararam apoio e já aderiram à greve do dia 1º de julho, né, amanhã. São trabalhadores, como eu cheguei a comentar um pouco na minha contribuição, trabalhadores que estão submetidos a uma lógica muito precarizada de trabalho. Qual é a justificativa para o não reconhecimento do vínculo desses trabalhadores? Seria, para você reconhecer o vínculo de emprego, é necessário uma série de requisitos. A pessoalidade, né, tem que ser a pessoa que executa o serviço. Ela não pode demandar de um terceiro que execute por ela. Isso está presente nos aplicativos, porque os trabalhadores são eles mesmos, os que se cadastram e que executam o serviço. Além da pessoalidade, a habitualidade, né, o trabalho que não precisa ser todo dia, mas de forma contínua, habitual. Isso também é muito fácil de perceber na maioria dos trabalhadores por aplicativo. Lembrando que uma pesquisa do ano passado, do Instituto Locomotiva, apontou que essas empresas, essas corporações globais, iFood, Uber Eats, Rappi, essas plataformas em conjunto hoje são a maior empregadora, entre aspas, do país, né? São mais de 4 milhões de trabalhadores que utilizam essas plataformas como única fonte de renda. Se a gente coloca nessa conta trabalhadores que utilizam como complementação de renda, ultrapassa mais de 15 milhões de trabalhadores. Então, a habitualidade também existe. A onerosidade, que é você executar o serviço, você ter uma conta prestação, isso também é fácil de detectar, porque eles prestam serviço de entrega ou de transporte, no caso do Uber, e eles são pagos por isso. E o quarto requisito, que é o que pega no direito do trabalho, que é a subordinação. A gente vê várias decisões judiciais favoráveis, reconhecendo o vínculo, mas hoje a posição do Tribunal Superior do Trabalho é de não reconhecer o vínculo empregatício, pela ausência de subordinação, o que é muito curioso. E aí eu queria aproveitar esse espaço para trazer um pouco dessa reflexão também. Eles alegam que não há subordinação. Mas quando a gente percebe como é feita essa relação, esses trabalhadores, eles são submetidos a toda lógica organizacional, toda direção dessas corporações, todo um conjunto de normas, de regras que essas corporações impõem a esses trabalhadores. Os trabalhadores não atuam de forma completamente livre, né, espontânea. Eles precisam respeitar um conjunto de regras, inclusive sob pena de tomarem suspensão, ou, enfim, expulsão do aplicativo, né? Esses trabalhadores, que liberdade é essa que esses trabalhadores têm se eles não têm nem o direito de precificar o seu trabalho, né? Na verdade, quando há, às vezes, uma corrida, isso tem várias histórias de entregadores por bicicleta, uma corrida, às vezes, de 10 quilômetros, e eles ganham nem 10 reais. O cara pedala 10 quilômetros para não ganhar nem 10 reais, e é um preço que é fixado por essas plataformas. Então, existe uma série de conjuntos de fatores que é inadmissível a gente dizer que não há subordinação. E, para finalizar, trazer aqui uma curiosidade, né, uma contradição.
Quando aprovaram a reforma trabalhista em 2017, incluíram na legislação do trabalho o trabalho intermitente. Vocês devem ter já escutado falar. O trabalho intermitente, o trabalhador ele tem vínculo formal, ele tem um contrato formal de trabalho, mas ele não tem jornada fixa. Ele fica à espera, o empregador convoca ele, Vinícius, você vai trabalhar nesse sábado agora durante 5 horas. E aí o Vinícius, como trabalhador, ele tem direito de aceitar ou até recusar esse trabalho. E a legislação é expressa. O trabalhador que recusa uma chamada de trabalho intermitente não descaracteriza a subordinação. E aí a gente percebe. No trabalho intermitente, então, que foi todo esse discurso de flexibilidade que o momento exige, o trabalhador ele pode recusar uma chamada. Ele tem essa liberdade, sem que isso descaracterize a subordinação. Mas o fato do entregador hoje ter a falsa liberdade de ligar ou desligar o aplicativo, os juízes têm entendido que isso descaracteriza a subordinação. Não tem nem sentido, não tem nem coerência nesse raciocínio. Se um trabalhador pode recusar sem descaracterizar a subordinação, e o outro, só pelo fato dele ligar ou desligar o aplicativo, como se isso representasse alguma liberdade, num país que tem 13 milhões de desempregados, ele tivesse opção. Na verdade, não tem opção nenhuma, é falta de opção. Ele liga o aplicativo por falta de opção. Ele não trabalha, em sua maioria, 2, 3 horas. Ele trabalha 10, 12, 14, 16 horas, para não conseguir nem garantir a subsistência digna de si próprio e da sua família. Então, eu acho que muito raso hoje, infelizmente, a posição do Tribunal Superior do Trabalho. Acho que não condiz, inclusive, com toda a história que a gente tem da legislação trabalhista e o seu viés de proteção ao trabalhador, mas essa é a realidade. E o Brasil está atrasado nesse debate. Outros países, felizmente, já vêm reconhecendo o vínculo de emprego. Diante disso, dessa precariedade toda que se acentua nesse momento de pandemia, é que os trabalhadores estão se organizando e amanhã marcaram essa greve geral dos entregadores e das entregadoras. E aí, como o usuário pode ajudar dessa forma? Não usando os aplicativos e classificando, denunciando as condições de trabalho. Bom, eu queria agradecer, já estamos em 1h42, queria agradecer a todos vocês que se mantiveram aqui, né? Tanto os palestrantes quanto o pessoal participando pelo chat. Muito obrigada. É bom perceber que as pessoas quiseram. Então, Luciana, creio que já temos aí público para outros webinários e alguns interesses já expressos aqui no chat. Eu vou encerrar. Eu queria agradecer a contribuição e a participação de todos, tanto de vocês como dos participantes do chat. E lembrar, as meninas que não estão aqui presentes, estamos eu e o Vinícius, mas as meninas que não estão presentes, né, que nós todos tivemos que abrir mão de alguma coisa durante esses 4 últimos dias em prol da realização desse webinário. Você já citou algumas questões específicas, e agradecer principalmente as pessoas que concederam espaço a gente para estarem trabalhando durante esses últimos 4 dias. Então, Antônio, a Bianca, Carlos Alberto, Elizabeth, José Renato, Miriam, Paulo Júnior, Regina, Yara, Ruberval, todos eles, creio, estejam nos assistindo. Então, muito obrigada pela paciência conosco nesses últimos 4 dias, e agradeço também a Daniele, Teitiane, Ximene e Vinícius por toda a paciência comigo. Podemos? Gente, podemos, acho, finalizar. Só queria agradecer mais uma vez a Natasha, toda essa equipe maravilhosa que conseguiu a realização desse webinário, que venham muitos outros. Acho que tem muitos temas aqui legais que a gente levantou, e acho que essa questão da profissionalização se coloca cada vez de uma forma mais premente para a nossa área, para o nosso campo da educação museal, para consolidar, né, a educação museal. E acho que sigamos na luta, né, gente? Estamos aqui já com essas listas de participantes prontos para a luta. Muito obrigada a todo mundo, gente. Eu ia pedir para cada um também desse uma palavra final, assim, alguma coisa deve ter caído entre a Natasha, mas então já adianto, posso finalizar então por minha parte, Natasha, para todo mundo que está enquanto trabalhador desempregado, enquanto brasileiro que vive em 2020, o único pedido que, assim, o coletivo, vocês, essa formação desse webinário serve para esse sentimento de não esmorecer, né? Porque o momento é aterrador, isso
todo mundo sabe. As nulidades colocadas em posições importantes de gestão têm um intuito claro em destruição de pequenas conquistas que a gente tem em muito tempo no campo, né? Mas no outro dia, de uma outra companheira de luta, a professora Alejandra falou para mim, nesses momentos é que se experimenta, que é futuro. Não esse de crise como... Vinícius, está cortando muito o seu áudio, não está dando para entender nada. Provavelmente esse momento, essa hora da... Mas é esse momento que ajuda a pensar, o momento é aterrador, e só que enquanto nos formamos enquanto coletivos, ficamos mais fortes. Obrigada, Vini. A gente, de repente, dá uma continuidade em outros momentos, mas então sigam o SECA, sigam a REM-BR, vou fazer propaganda da REM-RJ também, Coletivo 4+1, do Trabalhador e todo o apoio à carta dos 23 funcionários demitidos do Museu Afro Brasil. Gente, obrigada. E eu não tinha caído não, Vinícius, encerrei mesmo para fugir. Tchau. Ah, meu Deus. Tchau. Você tá bem, meu amor? Eu saí, então, daqui.